você possa entender. Você olha para um lado e vê Paulo, olha para o outro lado e vê um motociclista. Alguém é da atualidade, alguém do passado, os dois em Cristo. Senta aí, amado. Nós cremos isso, que há uma semelhança e uma similaridade muito grande entre essas duas figuras, entre olhar para Paulo e olhar para os dias de hoje, os homens de fé, os homens de determinação, aqueles que com coragem têm vencido, vivido e muitas vezes procurado situações que aos nossos olhos carnais a gente não conseguiria alcançar, né? E quando eu comecei a pensar nessa palavra, a imaginar o que Deus queria falar, porque nós começamos a sonhar com isso, livres para voar. Diga, livres para voar. Muitas vezes nós estamos tão ancorados, tão presos, que a gente não consegue distinguir, que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue avaliar. Quando você olha para um, tem capacete. Você olha para o outro, tem capacete. Você olha para um, ele tem a couraça. Se olha para o outro, ele tem a couraça. Se olha para um, ele tem lá os seus sapatos do Evangelho da Paz, mas tem seus sapatos, sua proteção. Se olha para o outro, ele tem a bota. Você pode falar do escudo da fé, e nós vamos dizer algumas coisas sobre isso. Você pode falar da espada da palavra, da verdade ali, da colocação, e tem aqui. E nós sabemos que tudo isso não é uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás e que não tem nada a ver com os dias de hoje. Paulo, ele é, vamos dizer assim, sensibilizado pelo Espírito Santo para fazer algo tão antigo, tão atual. Algo que foi há tantos anos, parecer que foi ontem de manhã, que não tem nada. Então, eu queria colocar esse tema, livres para voar, e um subtítulo: sabedoria para usar a liberdade que recebemos. Diga, sabedoria para usar a liberdade que nós recebemos. Ele era um soldado romano e gostava muito daquela, vamos falar assim, da brisa forte, né? Das grandes emoções. Ele era treinado de forma rígida, de forma determinada, era próspero, era um louco, mas gostava desses desafios. Quando você lê a história de Paulo, você começa a perceber que ele foi formado com os fariseus, uma base religiosa, porém ele era audacioso, ele não temia nada nem ninguém, ele estava pronto sempre para interpelar, para aprender. Ele olhava para os cristãos e via como uma seita, por isso ele não entendia o que estava acontecendo, e ele dava assim o seu melhor. Quando nós olhamos para um motoqueiro, nós vemos uma situação, motociclista, a gente vê uma situação relativamente parecida. Ele é incrível, se estiver chovendo muito ele está lá, se tiver sol forte ele está lá, se ele tiver que carregar um peso, ele está lá. Ele não tem uma preocupação onde ele está, o que ele está fazendo, ele tem a determinação de chegar a algum lugar. E isso é algo forte, porque Paulo, ele não se apercebia que ele estava andando desprotegido, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Ele tinha na sua indumentária, na sua armadura, uma grande proteção. E muitas vezes nós encontramos pessoas aí fora com a mesma dificuldade, com toda a estrutura, toda a proteção, joelho ou cotovelo, todas as articulações, as costas, a coluna, né, em si. Mas quando você olha para a situação, você vê ele espiritualmente desprotegido. Então nós estamos vendo que o ser humano, anos se passaram, mas a raiz dele parece que ainda continua com as suas mesmas necessidades. Isso é muito importante. Jesus, ele amava o Paulo motoqueiro, né? O Paulo que parecia ser um cavaleiro, mas na verdade ele tinha as características de um motociclista de hoje, porque via nele uma determinação do tipo certo, apenas estava na direção errada. Ele tinha todas as características para fazer acontecer, mas ele estava com a direção errada. Por isso ele perseguia os cristãos, por isso ele estava atrás, por isso ele matava os cristãos, tirava a vida de homens, de mulheres, de pessoas, mas ele achava que estava fazendo aquilo por amor a Deus. E a gente muitas vezes é a mesma situação do outro lado. Pessoas que estão aí tomando atitudes, às vezes até permitindo
álcool, droga e etc. Às vezes se permitindo ser orgulhoso ao ponto de mexer com pessoas ou ter relacionamento fora do casamento ou fora do seu relacionamento sentimental, porque ele acha que é audacioso e ele esquece que ele está numa direção perigosa. Paulo precisou ter um encontro frente a frente com Jesus, porque Paulo não era, vamos dizer assim, ele não acreditaria, ele era muito vivido, ele não ia acreditar se alguém falasse para ele assim: Paulo, olha, vai cá, Paulo, Jesus é o Filho de Deus. Ele ia acreditar? Ele ia falar: não, minha experiência, eu fui formado por Gamaliel, eu andei com fariseus, eu tenho dupla cidadania, eu sou um soldado, porque soldado romano, para ele ser soldado, não era tão fácil quanto é hoje. Essa roupa toda ele teria que comprar com o dinheiro dele, essa espada ele tinha que comprar com o dinheiro dele, o escudo ele tinha que comprar com o dinheiro dele. Então tinha soldados que começavam sem nada, só com uma espada, porque eles não tinham recurso para tudo. E à medida que eles iam ganhando as batalhas, eles iam comprando coisas. Então ele, como já um centurião, uma pessoa qualificada, reconhecida, já era bem visto no meio da comunidade, e os sacerdotes confiavam nele, né? Os fariseus confiavam nele, e ele tinha autoridade da parte romana, e ele conseguia cartas para poder matar cristãos, autorização para matar cristão. Mas era certo? Não, era errado. Por isso não dava para simplesmente falar para ele: Paulo, você está no caminho errado. Ele precisava de alguma coisa mais forte. Ele precisou ter um encontro com Jesus, cair do cavalo. Cair do cavalo, para nós nos dias de hoje, se a gente pensar um pouco, a gente vai ver quantas vezes, com moto ou sem moto, a gente cai do cavalo. Quantas vezes nós julgamos que a gente era muito bom, muito sábio, muito inteligente, Deus falou conosco, mandou alguém, um profeta falar com a gente, alguém nos orientar, mas a gente, nessa nossa sabedoria, acaba caindo do cavalo. Tem que ter ali um desafio, uma dificuldade, um impedimento, um bloqueio, e é ali que nós paramos para prestar atenção, é ali que nós paramos para avaliar. Foi aí que Paulo parou para avaliar, e ele fala para Jesus: quem és? Ele falou: sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. É duro para você encontrar, né, com alguém que é mais forte que você, que está pronto para combater. Por quê? Porque nós somos assim. E daí por 3 dias ele ficou em jejum, ele se posicionou, orou por ele Ananias, ele enxergou, e ele já sai dali de uma forma totalmente diferente, resumindo assim a história. E ele começa a ser o quê? Um ensinador, um orientador. Do quê? Matar cristãos? Não. Agora reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue, e que veio para salvar. Não veio para matar, não veio para terminar. Ele não é um engano. Quantos de nós precisamos renovar este encontro? Quantos de nós precisamos lembrar de que um dia você veio na igreja, e quando você chegou na igreja, alguém falou para você: quer aceitar Jesus? E quando você aceitou Jesus, você sentiu um arrepio, você sentiu um negócio forte, você saiu do lugar e foi para casa, mas você foi dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero ele na minha vida. Mas passa o tempo, as pessoas vão perdendo essa visão. Já não aconteceu com Paulo. Sabe por que não aconteceu com Paulo? Porque Paulo não parou no caminho, ele perseverou em tudo que ele fazia. E um dos ensinamentos que ele mesmo proclamou para todas as pessoas foi a armadura. Mas não mais a armadura dele, porque ele viu que a armadura dele não podia protegê-lo. Ele viu que a armadura dele, ela era conhecida, reconhecida, poderosa, mas totalmente fragilizada. Ele precisava de uma armadura mais forte. Ele precisava de uma armadura que protegesse ele na terra, mas levasse ele para o céu. Ele precisava de uma armadura que desse a ele a condição de reconhecer muitas coisas que, por mais que a gente estude, por mais que a gente viva aqui na terra, só por aqui a gente não conhece. E ele prepara numa carta que ele escreveu, o Novo Testamento, né? Através de todo esse conhecimento que ele foi recebendo, ele escreve o Novo Testamento praticamente, não digo tudo, mas as epístolas, a maior parte foi ele que escreveu. E de repente você olha para isso, ele preparando as pessoas, informando elas. Foi lido aqui agora há pouco, Efésios 6, 10 em diante.
Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, peraí, eu preciso resistir e permanecer. Diga resistir, diga permanecer. Eu preciso resistir e permanecer. Foi isso que Paulo fez. Ele não foi à igreja, ele trouxe a igreja para dentro dele. Ele não deixou que ninguém dissesse para ele qual era a hora dele servir a Deus. Ele trouxe Deus para dentro dele e entendeu que todas as horas da vida dele eram horas de servir a Deus. Ele entendia, quando ele precisava de recursos, ele trabalhava, ele construía as tendas e vendia as tendas. Quando o povo dava o dinheiro, ele tinha dinheiro. Mas uma coisa que ele não negociava era a sua intimidade com Deus. Ele não negociava. E isso é importante. Ele deixou escrito que o tempo dele pregar era em tempo e fora de tempo. Ou seja, todo dia, toda hora, Paulo estava prontinho para ministrar. E ele fala mais: visto a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por todos. É algo que tem que estar dentro do nosso coração. Viver aquilo que, olha, Paulo matava o cristão. Agora ele está dizendo para perseverar, para proteger, para orar, para perseverar pelos santos, ou seja, para lutar pelos santos. Quem tirava a vida agora quer dar vida. Muda a história. Então, quando ele fala do cinto, da couraça, do calçado, do escudo, do capacete, da espada, talvez você diga assim: é muita coisa para mudar na minha vida, é muita coisa. Mas isso não é verdade, amado. Isso não é verdade. Eu sei que o diabo muitas vezes tenta colocar na cabeça das pessoas, né, que ele é derrotado, que ele não consegue, que o desejo da carne é maior que o desejo espiritual, que ele não vai conseguir sair do pecado, que ele não vai abandonar a droga, que ele não vai abandonar o homossexualismo, que ele não vai abandonar os enganos, que ele não vai abandonar as contendas, que ele não vai abandonar a bebida. Mas isso tudo, se o diabo está falando, é porque ele ainda não convenceu você. Ele ainda não conseguiu convencer você, porque senão ele não estaria mais falando. Você já estaria perdido lá fora realizando. Se você veio até a igreja, é porque ainda que pareça que está tudo com dificuldade ou perdido, ou ainda não chegou onde você quer, Deus está preparando o melhor para você, e o inimigo da sua vida sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe que você não é um derrotado. Ele sabe que você tem a vitória sobre a sua cabeça, que você tem a prosperidade, que você tem a palavra profética no seu casamento, a restituição no meio da sua família. Ele sabe disso, que a sua empresa será próspera, o seu negócio crescerá e se multiplicará, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Ele sabe disso. É por isso que ele tenta colocar algumas dificuldades e dizer para você que não. Porque se você já tivesse ido, se fosse verdade o que ele diz, você não estaria mais aqui, você teria caído. Então levanta a sua cabeça e continua a perseverar. Paulo mudou a configuração dele de uma forma especial. Com certeza você é um homem de fé, como Paulo também era. Sabe o que a Bíblia diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que ele está querendo dizer?
Se houve uma guerra, se houve uma dificuldade, se o pecado teve liberdade, pois é porque você é forte, porque você é duro, porque você tem uma cabeça firme. Por isso o Senhor diz para você hoje: estou invertendo esse processo, e o que era para perda agora é para ganho, o que era para tristeza agora é para alegria, o que era para vergonha agora é para honra. Deus vai te honrar no meio dessa situação. Prepara o teu coração para viver esse poder. A fé que você tem já é o suficiente. Diga: a fé que eu tenho é o suficiente. Eu só preciso ajustar o foco. Paulo tinha uma fé indomável. Ele perseguia, encontrava, atacava, fazia o que tinha que fazer. Ele estava com o foco errado, mas com o mesmo poder, com a mesma potência, com a mesma autoridade. Quando ele coloca o foco dele no lugar certo, ele fala com todo tipo de gente. Ele convence o carcereiro como ele convence o governador. Ele fala com o pequeno como ele fala com o grande. Por quê? Porque ele tinha muita autoridade, o foco estava errado. E hoje Deus está aqui para colocar você com o foco na direção certa, para levar você numa intimidade perfeita. Sua casa será próspera, sua família será próspera, sua saúde será abençoada, sua casa será abençoada, seu celeiro será farto, nada vai te faltar. Se as portas estavam fechadas, se prepara, porque elas serão abertas para a glória do nome do Senhor. Ele não vai voltar atrás sem realizar. Tem algo grande para você. Quando Paulo ajustou o foco, ele passou a salvar vidas e transformar pessoas. Quando ele ajustou o foco, ele passou a escrever todas as cartas que eu falei para você. Você pega o Novo Testamento, a maior parte, ele escreveu para os romanos, para os filipenses. As igrejas que foram abertas, 95% das igrejas que foram abertas foram por Paulo no Novo Testamento. E aí você fala: que loucura é essa? Ele não era o caído, ou aquele que era pervertido, ou aquele que era pecador, ou aquele que estava matando pessoas. Era, mas o foco foi ajustado. Fala: hoje eu estou sendo ajustado, hoje eu estou enxergando algo maior, e a vitória está preparada para mim. Amém? Paulo falou da dificuldade para encontrar o caminho. Olha o que ele diz aqui em Romanos 7,19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Repete aí, fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes você falou isso? Eu não queria fazer isso, mas quando eu vi, eu estava fazendo. Você acha que você é pequeno? Pois alguém muito grande como Paulo diz que tinha a mesma dificuldade, só que ele não olhou para a dificuldade e valorizou ela. Ele olhou para a dificuldade e entendeu: há uma mudança, há uma realização, há algo maior para se fazer, há algo melhor para realizar. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu andar nos caminhos com Jesus Cristo, quanto mais eu deixar o Espírito Santo tomar conta da minha vida, mais o meu foco será ajustado, mais forte eu serei, mais autoridade eu terei, mais eu manifestarei o poder e a glória do meu Deus. A mudança está já abaixo da aí, e entender: a dificuldade nunca poderá te parar ou impedir de alcançar os objetivos e propósitos de Deus para a sua vida. A dificuldade não tem esse poder, só você tem esse poder. Só você tem o poder de parar, de bloquear, de impedir, de não ir. Nós é que desistimos. Deus, Jesus, o Espírito Santo nunca desiste. Quando você entende isso, você fala: peraí, se ele nunca desiste e depende de mim, qual é a minha parte? Diga: nunca desistir, nunca voltar atrás. Eu preciso entender que ele está disposto a me levantar, que a Bíblia diz: caída do homem, levantar é de Deus. Eu estou disposto a passar por sobre toda a dificuldade. Eu estou disposto a trazer de volta o que é meu por direito e por herança. É meu. O diabo diz que não, mas se o Senhor me deu, porque Ele me deu. Quando você nasceu, você é corpo, alma e... de onde veio o Espírito? De Deus. Então tem uma parte em você que já pertence a Deus. As outras duas partes são formadas durante a sua vida. Ninguém nasceu com 1,80 m. Ninguém nasceu com 20 anos. Ou seja, tanto a sua alma, os seus sentimentos, quanto a sua carne são formados no mundo. Mas o teu espírito não.
teu espírito veio de Deus e deveria tornar para Deus. O que ele está dizendo? Ei, nós temos intimidade, mesmo que você não saiba. Mesmo o bandido que não quer, mesmo o estuprador que não entende, ele tem algo que pertence a Deus. Por isso diz que quando se arrepende, ele torna para Deus. Não diz que ele vai para Deus, diz que ele torna para Deus. Por quê? Porque é o caminho do Criador. O Senhor criou o céu e a terra para que o homem dominasse sobre ela, e não sobre pessoas, e não sobre as outras pessoas. É sobre a terra, e ele começa de repente a fazer mal para os outros, e ele não entende esse chamado. Olha o que fala aqui em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O que ele faz? Olha o que ele fala aqui. Quanto a mim não julgo que haja alcançado. Um homem como Paulo, que é um exemplo para todos nós, exemplo para todos os outros apóstolos, ele fala, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu não fico olhando para trás, eu não fico valorizando as coisas que ficaram para trás, eu não fico choramingando as coisas que ficaram para trás. Eu faço o quê? Avançando para as que estão diante de mim. Por quê? Porque Deus tem restauração, tem, mas não é para trás, é para frente. Mesmo na restauração do seu casamento, mesmo, Ele não quer que você volte lá para pegar os mesmos problemas. Ele quer que você vença tudo aquilo que estava bloqueando, impedindo ou atrapalhando a sua vida. Olha para frente, olha adiante, é isso que ele está falando. Avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Quem não tem alvo não sabe para onde está indo. Quem não tem foco, não tem colocado o alvo, a posição, sabe o que acontece? Ele nunca sabe se está dando certo ou não. Porque fala a verdade, se você vê uma casa, quando o cara vai começar a construir, que ele começa a mexer na terra, abrir aquelas valas para fazer as colunas, e faz aquela bagunça tremenda, põe lá uns caibros, bate lá umas tábuas, lá umas ripas, e você olha para aquilo e fala, o que é isso, mano? Que zoeira é essa? O que esse rapaz está fazendo? Mas quando você olha que ela está sendo entregue, você fala, uau, isso é bom demais. É o que ele está falando aqui, prossigo para o alvo. Ele olha já para a casa pintada, ele olha já para a realização, olhe já para a tua vida próspera, olhe já para a tua casa abençoada, olhe já para a tua saúde restaurada, olhe já para toda a prosperidade ou todo o teu negócio restabelecido pelo poder de Deus. Olhe agora para o alvo, prossiga pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, ou seja, é através dele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. É Ele que vai me dar a chance de mudar toda a minha história. Diga, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, vai mudar a minha história. Amém? A gente estava falando agora há pouco da armadura e a função dela. Lógico, é claro e nítido que a armadura é a proteção. Se quiser tirar o capacete, pode tirar. É a proteção, né? De repente você vê uma pessoa que cai com uma motocicleta e está sem bota, só de chinela havaiana, que está sem capacete, com uma camisa ou uma camiseta, qual a chance dele ficar inteiro? No mínimo ele vai ralar, vai sair pedaço para todo lado, vai ficar todo, né? Agora quando você pega uma pessoa que está todo preparado, que tem toda uma estrutura, quando ele cai, dói, mas ele, antes de atingir a pele dele, antes de atingir as articulações, tem um monte de proteções que vão trazer a ele realização. Então nós precisamos entender, né? Quantos ficam sem proteção física ou espiritual e por isso acabam perdendo? Perdendo o quê? Olha, eles perdem a esposa, o casamento, a família, perdem o emprego, a empresa, perdem os amigos e até mesmo perdendo o respeito por si mesmo. Nós muitas vezes não percebemos isso, que a rota de colisão existe, e que eu preciso estar preparado, como a palavra falou aí em cima, que mesmo, né, eu vou encontrar as dificuldades, mas eu vou estar preparado para elas e vou estar em todo tempo orando, vou estar em todo tempo preparado. Nós pensamos agora sobre as peças dessa armadura, para tentar fazer uma comparação básica com a moto nos dias de hoje. O que ela traz? Então ele fala a primeira coisa, o cinto da verdade.
Fala, cinto da verdade. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E a Bíblia fala quantas dificuldades o ser humano sofre, continuar sofrendo, para que seja enganado, para que perca a sua bênção em Deus, para que tenha dificuldades, né? E Jesus é muito claro, ele clareia, vamos dizer, traz a nossa visão, elucida, vamos dizer. Está em João 8,32, sabe o que ele fala? Conhecereis a verdade, e a verdade. Depois ele fala em João 17, fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade, irmão? A palavra é a verdade. E quando ele começa a olhar para isso, a gente começa a falar assim: peraí, então ele manda colocar o cinto da verdade, ele manda a gente estar revestido daquilo que nos faz protegidos, daquilo que não traz engano. Trazendo para a nossa vida secular comum, podemos ver o quanto a mentira tem roubado as pessoas. Você já reparou isso? Que no mundo mentir é um hábito. As pessoas fazem isso com uma facilidade. Uma mentira no casamento, mas pode destruir o seu casamento. Uma mentira no trabalho, e a gente pode ficar desempregado. Uma mentira nos impostos da sua empresa, você pode ser preso. Uma mentira com um amigo, você pode transformá-lo num inimigo. E a gente nem percebe, porque parece que o confronto hoje, eu falo que o ser humano hoje está muito mais frouxo do que era antigamente. Antigamente o pessoal falava assim, um fio de bigode, lembra disso? Você ia comprar, o cara falava assim, eu te dou a minha palavra, e o outro falava assim, está valendo. Quando eu aluguei aquele galpão da Kennedy, eu sentei junto com o proprietário, que a família dele tinha 16 galpões daquele, mais posto de gasolina, mas nós sentamos os dois, começamos a conversar, e ele falou assim, quem é o seu fiador? Eu falei, olha, nosso fiador é só Jesus. Não, mas você deve ter um empresário na sua igreja que pode ser o fiador. Eu falei, eu não vou colocar empresário nenhum como fiador, porque eles podem mudar de ideia, e eu não vou ficar dependendo de favor dos outros. Então o fiador somos nós mesmos. Se quiser olhar para mim como fiador, olhe para mim como fiador. Mas você tem algum bem próprio? Eu falei, não, eu estou pagando a casa, sistema financeiro. Mas aí você não pode colocar o seu imóvel. Eu falei, acho que o senhor não entendeu. A igreja é responsável, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele parou, olhou para mim, estava junto com outra pessoa do lado dele, ele falou assim, eu vou alugar para você. Aí eu falei para ele, mas como é que nós vamos fazer? Eu não vou dar aluguel antecipado, nada disso. Ele falou assim, ninguém nunca falou comigo como você falou. Eu já tratei com empresários de todo tipo, mas ninguém nunca chegou assim tão claramente, tão determinado. Já vieram com gerente de banco, já vieram com diretor de empresa, já vieram com tudo que é gente aí, mas ninguém nunca teve a audácia, a determinação, olhar olho no olho e falar isso. Aí terminamos a conversa, acertamos lá o que tinha que acertar, e quando ele ia levantando na mesa, eu falei para ele, tá bom, mas e agora? Como nós fazemos? Tipo, como é que eu entro no galpão lá? O que a gente vai fazer? Um contrato e tal? Ele falou, você não falou que queria um período para você ver se dá certo? Eu vou te dar. Era outubro, ele falou, até o final de dezembro você me disse, vai ficar mesmo naquele galpão. Então você entra agora, e até final de dezembro você me conta. Se você achar que não vai dar, não vai conseguir pagar, você sai. Se não, você me avisa e continua. Eu falei, mas contrato, alguma coisa? Ele falou, a sua palavra vale? Eu falei, vale. Ele falou, a minha também. Sobe no seu carro. Nós descemos, entramos no carro, ele foi até a porta do galpão, chamou o guarda e disse, a partir de hoje, quem manda aqui é esse rapaz. Entrou no carro e foi embora. Você já viu alguém alugar um galpão com área, tudo ali, 4.200 metros, assim? Tua palavra e minha palavra está resolvido. Amado, essa é a manifestação de Deus. Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não precisa de ajuda de pessoas, Ele precisa de pessoas que queiram andar com Ele. Ele precisa de pessoas que tenham coragem de andar junto com Ele, debaixo da sua palavra, debaixo da sua verdade. Não com engano, vou tentar dar um chapéu nele, não. Claro, objetivo, reto, direto, é assim que funciona, é assim que vai ser. Ele falou, você sabe quanto se paga de IPTU? Eu falei, não. Ele falou, R$ 1.500 por mês. Eu falei, pois é, mas eu não vou poder pagar. Como assim?
eu não posso pagar IPTU. Ele falou, mas Marcos, o inquilino paga o IPTU, mas eu não posso pagar. Você não vai pagar o IPTU? Não. Aí olhou para o outro olhou para ele, tá bom, eu pago o IPTU. Amado, quem é você? Será que você tem a palavra da verdade? Será que você anda debaixo da palavra de Deus? Ou será que você tem que fantasiar para poder convencer, tentar dar jeitinho, para tentar enganar? Não, a mentira tem a capacidade de parecer a maneira mais fácil de resolver as coisas, mas não é. A mentira é engano. Na verdade, ela sempre deixará aberta a possibilidade de sermos pegos e avaliados como não confiáveis. Agora, pior ainda, né? Você pensa, Deus está com os olhos em todos os lugares, e aí ele encontra um mentiroso dizendo que faz parte do time dele. Tem alguma coisa errada. Aí o que eu faço? Para de mentir, acerta a sua vida, se estabelece com Cristo e recebe toda a manifestação de bênçãos que Ele tem para você. Tudo que Ele pode realizar, né? Fazendo da forma certa, protegeremos nosso casamento, protegeremos nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossos amigos. Teremos uma vida tranquila diante da palavra de Deus. Ah, mas eu não vou ter dificuldade? Vai, mas as suas dificuldades serão melhor e mais fácil de resolver do que mentir, do que enganar. Por isso o cinto da verdade é importante. Seguindo pela palavra de Deus, fazendo da forma certa, protegeremos nosso casamento, nossa família, tudo que nós temos. Na vida espiritual, costumamos dizer que os olhos de Deus estão aonde? Já que o Senhor sabe de tudo, não é mais fácil sermos sinceros e objetivos com Ele? Não é mais fácil fazer uma oração clara? Senhor, eu estou com dificuldade. Eu não vou enganar minha mulher com outra mulher. Eu não vou mentir. Eu não vou ficar arrumando desculpa no emprego. Senhor, me ajuda a acertar essa situação. Se você não gosta daquele trabalho, peça a Deus que abra outra porta para você. Se você tem um problema de relacionamento com a sua esposa, peça a Deus que entre no seu casamento de forma a mudar. Alguém acredita que Deus cura câncer? E AIDS? E restaura casamento? Pois é, irmão, então não tem nada que Deus não possa fazer. Eu preciso ter essa convicção. Ele não trabalha com a mentira, Ele trabalha com a verdade. E é aí que nós precisamos estabelecer, nos unir, nos firmarmos. E Ele falou, né? Conhecer essa verdade, a verdade vos libertará. Então vou mandar por esse caminho. Segundo, vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça, olha aí. Sabemos que na Bíblia não nada é por acaso. Quando aqui fala vestindo a couraça da justiça, é porque podemos fazer nossa escolha e nos protegermos ou não. Eu escolho. De repente, os irmãos aí estão aqui todo vestido, todo colocado. Tira o capacete. Eu acho que eu estou prendendo sua respiração. Você não, você fica de capacete. Aí você começa a perceber, peraí, eu estou aqui para entender que a couraça da justiça é aquilo que me protege. A gente diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas nós precisamos entender que a salvação é de graça, mas que precisamos querer e aceitar essa cobertura. Nós precisamos viver essa cobertura. Aquilo que veio para nós, da proteção, dele pagar o preço na cruz, agora precisa ser colocado em ordem, viver aquilo. Romanos 10:9 fala assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora quando ele fala confessar ao Senhor Jesus, você acha que ele está falando assim da boca para fora ou da boca para dentro? Aqui dentro. Eu confesso a Jesus, mas eu também mudo o meu caráter, minha forma de pensar. Eu quero algo que não me proteja simplesmente um minuto. Eu não quero só, eu podia colocar essa jaqueta mesmo que emprestaram para mim, maravilhosa, tal, não sei o quê. Mas espera aí, irmão, ela me protege quando? Quando eu estiver andando de moto em velocidade. Tá bom, agora eu parei, estou aqui sentado e tenho um problema grave, um assalto, um infarto, qualquer coisa que seja. Ela vai me proteger? Por quê? Porque ela protege quando eu estiver correndo de moto. Tirando isso, ela é uma jaqueta, ela me esquenta. Talvez se alguém esbarrar em mim, protege, tá? Mas nada mais profundo. Quando nós falamos agora da couraça da justiça,
é algo que envolve você não apenas exteriormente, mas envolve você espiritualmente. Fortalece e protege você de ataques, né? Ele fala aqui, 1 João 4,15: quando confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Quando ele confessar, eu acredito. Se vocês pensam que todos os outros seres humanos não passam dificuldade, é mentira. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, no seu dia a dia, no meu dia a dia, no dia a dia do Paulo aqui em cima, ou, né, do Silvio, nós vamos ter realmente essa situação de passar aflição. Mas nós temos aqui essa armadura, essa proteção, essa couraça da justiça, que vai nos justificar, que vai nos ajudar. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele fica responsável por você. Quando você anda dentro da justiça dele, quando você tem a couraça da justiça, você está debaixo dessa proteção, você está debaixo dessa, vamos dizer assim, dessa comunhão, dessa união, aonde ele vai confessar você para o Pai. Só existe um intercessor entre os homens e Deus. Quem é? É esse que está falando que vai confessar quando você for fiel. Quando você estiver entendendo que a couraça é algo especial. A nossa couraça é Jesus. A nossa proteção contra o inimigo é Jesus, aquele que pagou o preço da nossa salvação, que está conosco. Ele é a nossa proteção. Por que você vê que quando você vai expulsar um demônio, você fala: em nome de Jesus Cristo, saia? Ele é uma couraça, ele é poderoso, porque senão o inimigo ia tentar derrubar você e derrubaria, mas não consegue derrubar, porque você está justificado, você está debaixo daquele sangue que foi derramado, você está protegido diante, mais do que uma promessa, um projeto inteiro de Deus. O Senhor colocou um projeto em cima da sua vida, através do Filho dele, Jesus Cristo. Ele veio em carne, veio em sangue, pagou o preço dos nossos pecados. Nós, quando aceitamos isso, quando reconhecemos isso, somos reconciliados com Deus, ou seja, de estar distante, agora estamos próximos e temos a liberdade de viver as promessas do Senhor e debaixo dessa justificação. Então essa couraça, ela é muito importante. Quando andamos desprotegidos, corremos um grande risco em meio às adversidades. Podemos até machucar as nossas articulações, nossos cotovelos. A gente fala fisicamente, mas vamos falar espiritualmente também. Quem tem os cotovelos machucados, não estica o braço. Ele nem oferta e nem recebe oferta. Ele nem abençoa e nem é abençoado. Quem tem aí problemas nas mãos, ele não ora, ele não impõe as mãos e nem está preparado para receber a unção sobre as suas mãos. Quando ele está machucado nos joelhos ou nos pés, ele nem consegue ter intimidade com Deus, ajoelhar para orar, e nem consegue se deslocar para tomar posse das coisas que deveriam ser dele. Por isso a proteção é importante espiritualmente, é importante fisicamente, mas espiritualmente ela é mais importante. Por quê? Porque à noite, amanhã, depois de amanhã, sem moto, com moto, andando na rua, dentro de casa, não importa onde, eu serei abençoado pelo Senhor, eu serei guardado pelo Senhor. A couraça, ela estará sobre mim, a justificativa, a justificação do Senhor me fará forte. Terceiro, pés descalços, ou melhor, pé calçado, né? A gente olha para aí, eu vi outro dia um motoqueiro andando aí na avenida, brincando, empinando a moto, com uma sandália havaiana. E a gente fala assim, ele com certeza devia estar se julgando o suprassumo vamos falar, da sabedoria de dirigir moto. Mas alguém que conhece um pouquinho, olharia para ele e diria assim: ele não tem juízo, não tem preparo, ele não pode exercer coisas grandes, não daria para dar para ele uma grande empresa para ele dirigir, não daria para dar para ele um bom carro para dirigir, não daria para dar para ele nem mesmo algumas coisas pessoais. Por quê? Porque se ele não gosta dele mesmo, ele não protege a ele mesmo, quem ele vai proteger? Se ele não cuida dele mesmo, quem ele vai cuidar? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que estar calçados.
A Bíblia fala, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós não andamos procurando problemas, nós andamos procurando realizações. Você está pronto para fazer coisas grandes? Diga, eu estou pronto para fazer coisas tremendas, para andar por muitos lugares, porque eu tenho o meu pé calçado no evangelho da paz, na palavra de Deus, né, irmão? Porque tem gente que olha para a palavra de Deus e prefere ver peso, jugo, mas ela é paz, ela é realização, ela é poder, ela é vitória, ela é transformação. E nós muitas vezes não estamos vendo. Duas declarações muito importantes. Ele fala assim, calçados com a prontidão, e a outra, evangelho da paz. Duas palavras, prontidão e evangelho da paz. Os pés calçados quer dizer viver preparado. Agora, quando ele fala aqui prontidão, ele quer dizer sempre, sempre calçado, sempre preparado. E ele fala preparado com o quê? Pronto com o quê? Com o evangelho da paz, com a palavra da salvação, da restauração, da transformação, da liberação, da libertação, com aquilo que o Senhor tem preparado para você. Quando o pastor Fábio falou aqui, ser rei e sacerdote, ele usou um termo, ele falou, você será o sacerdote da sua casa. Você sabe o que é ser sacerdote de casa? Quantos homens têm jogado peso para a mulher? Vocês já repararam? Fala lá com o seu filho que ele fez coisa errada. Antes das crianças dormir, ora com eles. Mas quem é o sacerdote da casa? A gente começa a não perceber que há uma autoridade de Deus constituída sobre nós. Eu e você não somos apenas homens, nós somos sacerdotes instituídos por Deus para estabelecer o casamento e do casamento ser o provedor. Aí, apóstolo, minha mulher trabalha, está errado? Não, nos dias de hoje é normal. Mas por que você não pode clamar para que ela não precise trabalhar? Mas como eu faço isso? Faça como a bispa fez. Um dia nós começamos a ir para a igreja, ela trabalhava, ganhava muito bem, obrigado, né? Estava lá tirando o dinheiro dela, tudo certinho. Aí ela falou assim, eu queria muito ficar mais na obra. Eu falei, eu preciso aumentar meu salário então, porque não vai ser fácil. Aí ela fez um propósito com Deus. Ela foi, orou durante um período, clamou a Deus e disse para ele, Senhor, eu vou ficar na tua obra e o Senhor vai colocar o meu salário dentro do salário do Marcos. Eu ouvi ela falar isso, eu falei, está determinada? Tô, eu vou fazer assim, eu estou abrindo mão, tá? Eu falei, olha o que você está falando, você vai ficar na obra. Assim, vou ficar na obra. No dia seguinte ela foi até o lugar, pediu a conta, o cara não queria dar. Você está louca, você é a nossa representante que mais ganha aqui, os seus clientes, sozinha você faz mais ou menos 45% de tudo que a empresa vende. Ela falou, pois distribua para os outros, os clientes. E o cara falou, não faz isso, então vende o cliente, faz. Não, eu não fiz esse projeto com Deus. O projeto com Deus é que eu vou abrir mão, e Deus vai colocar o meu salário dentro do meu salário do meu marido. O cara falou, agora ela ficou louca, como é que vai acontecer isso? Pois ela fez. 2 dias depois ela estava indo fazer visita nas casas junto com mais uma pastora que nós tínhamos e tudo, e não deu o quê? Sei lá, 2 meses depois no máximo, me chamaram na empresa e disseram assim, quando você entrou aqui nós falamos que você ia ter um percentual de comissão sobre as vendas. E aí nós ficamos aqui, mas agora que vimos da ficha, está marcado, então você passa a receber mais essa participação sobre o teu salário. Eu olhei, fiz a conta e dava mais ou menos uns 15% a mais do que ela estava recebendo. Aí eu voltei para casa e comecei a rir. Ela falou, você está rindo do quê? Já chegou a minha bênção? Eu falei, pois é, já chegou a sua bênção. Só que ela teve peito, coragem, determinação para entender que o evangelho da paz, você tem que estar calçado nele. Você tem que pensar que nós, sacerdotes, temos uma autoridade poderosa da parte de Deus, não estamos percebendo. Se a sua mulher precisa de alguma coisa, ore com ela e abençoe ela. Se você quer que mude alguma coisa na sua casa, conversa com ela e ore junto. Você vai ver que esse evangelho não é o evangelho da guerra, não é o evangelho da discussão, não é o evangelho da perseguição, não é o evangelho quem é mais forte, o homem ou a mulher. Não precisa disso, irmão. Deus falou claramente desde o princípio que a mulher era adjuntora. Adjuntora quer dizer o quê?
ajudadora. A mulher é ajudadora. Mas dá para ajudar um cara que é chapado? Dá para ajudar um cara que é mal criado? Um cara que não trata a mulher adequadamente? Fala a verdade. Não, eu sou a voz grossa do negócio. Não, irmão. Ela sempre vai entender quando ela encontrar a outra metade. Um é o provedor, é o orientador, é o sacerdote, é aquele que ora. A outra é a ajudadora. Ela pode trabalhar? Pode. Ela pode cuidar das crianças? Pode. Mas não jogue o peso nas costas dela, porque você é o sacerdote que Deus reconhece. Você é o sacerdote que Deus levantou. Mas apóstolo, amado, entra num propósito com Deus, levanta a tua mão para o céu e começa a determinar o que vai acontecer, e você vai ver Deus operar. Você vai ver Deus fazer coisas tremendas. Você vai ver como Deus faz. Eu não tenho tempo, eu chego tarde. Essa desculpa é fantástica. Mas sabe que quando Deus determinou que eu ungisse meus filhos, e eu saía, voltava à tarde, às vezes até viajava, voltava e etc., eu ia ungir eles às vezes às 2 da manhã, à 1h30 da manhã, sabe? Eu não acordava eles para isso. Eu pegava o azeite, Deus determinou, unge os pés, unge a cabeça, o umbigo, a palma das mãos. Eu ia acordar eles? Não, mas eu ia lá, passando a mão, ungindo, orando e tal, e fazia isso, às vezes 21 dias, 40 dias seguidos. Eu nunca disse assim, cheguei tarde, estou cansado. Eu sou o sacerdote, eu sou o responsável pela autoridade espiritual que está no meu lar. Eu vou derramar o poder de Deus naquele lugar. Você tem as sandálias do Evangelho da Paz, e ele usou aqui, prontidão. O que quer dizer? Sempre pronto, sempre preparado, sempre determinado. Não deixe as coisas, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, aquela música do mundo lá. Não, eu tenho foco, eu tenho projeto, eu tenho alvo, eu tenho determinação, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso. Mas está difícil hoje, amado. O difícil hoje faz parte, mas saber onde você vai chegar te ajuda a ficar menos pesado o jugo que você vai levar. Então olha lá para frente e enxerga que Deus te deu o Evangelho da Paz para você passar no meio disso tudo e alcançar aquilo que é necessário, tá certo? A Bíblia ensina para a gente, fala conosco, porque não temos que lutar contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não adianta você bater boca com as pessoas, não adianta bater boca com o patrão, não adianta bater boca com a esposa, não adianta bater boca com o funcionário. Ajoelha e ora, fala com o teu Deus, e Deus vai te dar a estratégia perfeita para resolver o que for necessário, para trazer quem for preciso, para sair fora quem você não precisa. Se você orar, ao invés de você ter que brigar, a pessoa pede a conta e vai embora. Se você orar, Deus começa a quebrantar o coração das pessoas. Se você orar, Deus levanta clientes, levanta pessoas específicas para poder concluir ou estabelecer, abre porta onde não tem, coloca você por cima e não por cabeça e não. Você sabe de tudo isso, irmão. Coloque em prática. Acredita, você tem que estar pronto para virar esse negócio. Nós precisamos estar prontos, sempre bem calçados, sempre com a palavra de Deus, que é a base da nossa fortaleza e vitória. Não adianta. Eu quero dizer que o mundo disse, eu quero dizer que aquele disse, eu quero dizer que esse disse. Eu vi, passaram para a gente aí, acho que é no Supere, John Piper falando, né, um pastor americano muito forte. E ele fala assim, olha, os Estados Unidos precisava de uma mudança, não podia ser qualquer cara, não podia ser qualquer coisa. Então Deus mandou Trump. O Brasil é um povo que está orando. Ele não podia mandar qualquer coisa, ele tinha que mandar alguém que viesse para fazer diferença. Não porque só é capacitado, mas porque tem braço duro. Porque quando a coisa está difícil, não adianta ser bonzinho, adianta, tem que ter poder para realização. E ele começa a explicar, é um pastor super renomado, reconhecido e tudo, e ele fala assim, as pessoas são engraçadas, eles querem grandes mudanças sem nenhuma força, sem nenhuma ação firme.
E é uma realidade, irmão. Eu quero mudar de emprego, mas eu não quero fazer nada. Eu quero prosperar a minha empresa, mas eu não quero fazer nada. Chega uma hora que você vai ter que ser o cara que vai orar de madrugada, sim, que vai clamar ao Senhor, sim, que vai abrir um espaço na tua agenda e vai dizer: esse espaço aqui está ocupado. Porque se um cliente importante te chamasse, você não iria atendê-lo? Ele me chamou a 1h da manhã, falou que eu tenho que ir para lá porque deu um grande problema na empresa dele, mas é um cara que me paga bem. Você ia ou não ia? Hã? Ah, santidade, vocês iam, né? Agora, se Deus chamar você para orar: Deus, o Senhor que sabe todas as coisas, sabe que amanhã cedo eu acordo cedo, não é, Deus? Por que você não fala isso para aquele patrão lá? Para aquele dono daquela empresa lá? Fala para ele. Ah, mas ele pode ficar bravo comigo. Ah, e Deus não pode. Se Deus está preparando algo grande para entregar na sua mão, você precisa estar preparado para receber o que Ele quer entregar, o que Ele prepara para você, né? É muito importante a gente estar pronto para falar assim: não, meus pés vão andar, eu vou além, eu vou alcançar, eu vou objetivar, eu vou, realizar. Quando nós falamos da vida secular, né, como usando aqui, nós falamos: espera aí, pés desprotegidos podem sofrer acidentes quando nós menos esperamos. Você já pensou? Você ficar de repente lá acidentado, não poder. Não, eu vou me preparar física e mais ainda espiritualmente. Eu vou falar com Deus, eu vou me apresentar a Ele, eu vou ouvir a voz dEle, eu vou andar por aí com a ótica do Espírito, com a visão do Espírito. Você vai enxergar o que você nunca enxergou e vai fazer o que você nunca fez. Vai mudar a tua história. Quarto, escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nosso escudo é firmado nos ensinamentos de Jesus. Porque fala a verdade, irmão, quando Jesus falou: no mundo tereis aflição, o que você pensou? Oh, eu leio isso daí, esquece essa parte aí, vamos pular para a próxima. Outro dia eu vi um pastor pregando, ele é jovem, e ele colocou lá assim, não é da nossa igreja, graças a Deus, mas ele colocou assim, aquela palavra que diz: pega a sua cruz e siga-me. Ele falou: não, esse cara está errado. A cruz que existe é só para Jesus, só para Jesus. Ele não conseguiu prestar atenção quando ele falou assim: pega a sua cruz, quer dizer, pegue a sua vida, pegue as suas dificuldades, pegue todas as suas coisas e venha comigo, faça o que eu faço. Eu já trouxe a salvação, você só precisa andar das minhas pegadas. E eu fiquei ouvindo a pregação dele e falei: nossa, o cara é muito doido, atrapalhado. Ele querendo jogar a cruz em cima de Jesus de novo. Jesus já carregou uma vez, ele não precisa carregar a segunda. Ele já levou, agora cada um de nós tem os seus problemas, as suas orientações, as suas necessidades, e somos nós que temos que saber o que nós vamos fazer. Somos nós que temos que ter essa proteção. Somos nós que temos que andar debaixo da palavra do Senhor. Quando ele fala para você que ele venceu, ele está dizendo para você assim: você vai vencer também, você vai vencer também, você também vai vencer. Por quê? Porque Ele se colocou na nossa frente. Ele não disse que você vai ter que fazer, Ele se colocou na sua frente. Ele abriu o caminho para você passar. Ele liberou a você a autoridade dEle. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção nesses detalhes. O quanto Deus quer realmente ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele quer estar na frente. Ele quer que você entenda isso: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Quem faz isso? Deus, é Ele que faz. Ele está lutando por nós. Ele está dizendo para você: olha, eu tenho aqui a condição de um escudo. A minha palavra é o seu escudo. A minha palavra é aquilo que vai adiante de você. O inimigo não pode cobrar nada de você que esteja dentro da palavra. Quando você peca, você sai da palavra. Quando você reconhece o pecado e confessa, você volta para a palavra. Ele não pode cobrar você quando você está dentro da palavra. O escudo da fé é realmente esse conhecimento que nós recebemos através de Jesus Cristo. Ele está, vamos dizer assim, dentro dos ensinamentos. E Ele tem tudo como orientação para você. Ele fala tudo que você pode, os princípios que você deve, que você não deve fazer. E aí uma das coisas que ele mostra muito claramente é a fé, né?
ele fala aqui, o escudo da fé. Então, peraí, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E se eu espero com convicção, eu espero com determinação. Eu não espero de qualquer maneira. A minha fé diz que o Senhor é por mim. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Eu começo a lembrar a palavra e entender pela fé que Ele não vai me abandonar, que Ele vai continuar, que Ele vai perseverar, que Ele foi para aquela cruz, passou todos aqueles maus bocados, ficou 40 dias ainda falando com os seus discípulos aqui na terra, para formatar eles, preparar eles, para que eles continuassem a obra sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que estar alicerçados em Cristo. Nós temos que ver, né, que essas dificuldades que o mundo tenta colocar contra nós, Jesus já venceu, e eu preciso andar perto dele. E essa couraça é exatamente não abrir ruptura, não abrir brecha para o inimigo trabalhar. Na vida aqui secular, se eu olhar para ele e falar assim, poxa, o que seria o escudo da fé dentro da vida dele? As leis de trânsito. Porque quando um guarda chega lá, ele está com o documento em dia, pode levar moto? Não. Quando chega lá, ele está com o equipamento em dia, pode levar moto? Não pode. Ele está com o documento, está com o equipamento, está obedecendo as leis do trânsito? Tá. Não dá para mexer com o cara, tá? Tem um seguro, como é que vai atrapalhar a vida dele? Ele está realmente aí com o escudo, ele está aí pronto para vencer qualquer situação. E nós muitas vezes estamos andando em situações erradas, querendo que não dê errado. Já repararam isso? Nós estamos andando. Outro dia eu vi uma pessoa, faz um tempo atrás, ele entrou na contramão. A gente estava na igreja, na outra igreja, e ele entrou na contramão, pegou a Kennedy na contramão e passou por cima da calçada, aí abriu, quando ele foi entrar no portão da igreja, ele não viu, do lado tinha uma viatura do trânsito, bem do lado. O cara já desceu, apitou, levantou a mão, para aí. Aí ele falou assim, não, mas é que eu ia aqui. Ele falou, você veio desde lá da esquina, na contramão. O cara ficou muito bravo. Aí o guarda multou ele. Sabe o que ele falou? Que Deus é esse? Eu estou indo para a casa dele, ele não me protege. Que Deus é esse que deixou ele me multar, eu aqui na porta da igreja? Deus, irmão, pensa um pouquinho. Ele estava com o escudo da fé lá, ele estava preparado. O que ele tinha? Nós estamos vendo como as pessoas estão se perdendo no meio das desculpas, fazendo coisa errada. Nós somos orientados, nós estamos debaixo da palavra, por isso Deus nos abençoa, porque nós sabemos o caminho a seguir, porque nós abandonamos caminhos errados, porque nós seguimos os critérios que estão colocados, porque Ele diz para obedecer a lei. Obedecer a lei também é um comportamento importante cristão, obedecer a lei, não é para mudar, é lei, então vamos seguir, né? E depois ele falou aqui do capacete da salvação. Então use o capacete da salvação. A proteção do capacete é dirigida totalmente à cabeça, né? Não precisa nem falar. Olha o sujeito, bonito que só ele, né? Está ali o capacete, só perdão, tá tranquilo. A gente sabe, mas o capacete protege o cabelo. O cabelo seria fácil de você dar uma reformada se precisasse, né? Até peruca aí, etc. Mas você reparou que tem algumas coisas em nós que estão justamente na cabeça. Começa com o cérebro. É o lugar onde a gente armazena tudo aquilo que nós aprendemos e é o nosso entendimento. E quando você começa a olhar para isso, você fala assim, peraí, as informações todas estão contidas lá dentro. E essas informações que estão contidas dentro do cérebro, elas vêm através do quê? Olhos, ouvidos, e algumas coisas a gente subtrai também através da palavra, da boca. Aí, então, quando a pessoa machuca a cabeça, ele está acabando com o seu entendimento, ele está sendo roubado naquilo que ele já recebeu, uma batida forte. Ele pode perder os sentidos, como ele pode perder a consciência, como ele pode não lembrar de mais nada, como ele pode perder movimentos do corpo, como ele pode perder também olfato, pode perder visão, pode perder audição. Então, quando nós olhamos para isso, a gente fala, peraí, o proteger a cabeça, além de nos dar a dificuldade de perder tudo isso, ainda se a gente olha espiritualmente, a gente sabe que o inimigo, a primeira coisa que ele ataca é a mente. A maior batalha que o diabo tem é na sua mente.
pode ter certeza, quantas pessoas hoje a gente ouve falar que tem síndrome de pânico? Vocês já ouviram alguém com síndrome de pânico? Hoje a televisão fala de muitos. Ataca onde? A mente. Quantas pessoas de repente começam a ficar injuriadas porque alguém está ganhando mais que ele e mexe com a área de orgulho dele, e ele fala: eu não sei porque aquele cara ganha mais que eu. Ele não tinha que olhar para o cara que ganha mais que eu, ele tinha que olhar para ele mesmo e dizer: eu estou ganhando pouco. Se o cara está ganhando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não é problema meu, é problema dele. Agora eu quero saber assim: e eu? Posso ganhar 1 milhão? E eu posso ter um aumento? E eu posso ter alguma coisa? Então a maior dificuldade que acontece é que aí na mente, quando o diabo lança, a pessoa começa a desconfiar do marido, desconfiar da mulher, desconfiar do filho, não querer mais ficar naquele emprego. Eu não aguento provocação, não, eu me sinto humilhado naquele lugar, não, eu estou sendo perseguido, não isso, não aquilo. E nós não percebemos que a maior parte dessas ações estão sendo atingidas ou jogadas na sua mente, e depois começa vamos dizer assim, bagunçar a sua área de orgulho, e aí você perde a visão. Então o capacete da salvação, ele é algo muito especial, porque acredito que é para não perder a salvação. Não perder a salvação e não perder a intimidade com Deus. Não perder a intimidade com Deus é ter a vida eterna, é poder um dia saber que vai para o céu. E no mundo físico é a mesma coisa. Quantas pessoas se permitem ter amizades com pessoas que só ficam fazendo leve trás? Quantas pessoas têm amizade com pessoas que não tem nenhuma visão de igreja, nenhuma vontade de igreja? Então ele vai perto daquela pessoa, quando ele fala assim: nossa, estou tão cansado, eu tinha que ir para a igreja ainda. O cara fala: vamos acabar de ver esse trabalho aqui, vamos terminar o que nós estamos fazendo, porque eu também estou cansado. Aí a gente termina hoje, pelo menos a gente deixa adiantado. Aí você pergunta: quantos dias você iria para a igreja? 1 ou 2? E aí naquele 1 ou 2 aparece alguma coisa. Mas quando era para ir até o bar, tomar um refrigerante, ou até outras coisas, ou ir para algum lugar, alguém que joga tênis, alguém que joga futebol, alguém que faz outra coisa, de repente a pessoa acha um tempo e vai. E aí um amigo não aparece, não interfere. Por que não interfere? Porque não tem nada de bom que possa fazê-lo ficar melhor. Não tem nada que possa levar ele à intimidade perfeita com Deus ou dar a ele a realização. E aí as pessoas não percebem. Então nós temos que estar com a nossa mente bem aberta para saber, né? Que as pessoas, quando não protegem o olho, acabam se envolvendo em desejos que não são bons. Vocês lembram de Davi? Davi quase teve uma dificuldade na guerra. Aí os soldados dele falaram assim: não, Davi, nessa próxima guerra você não vai com a gente, você vai ficar na sua casa descansando, a gente vai guerrear e você fica descansando. Davi ficou descansando, foi para o terraço da casa dele, olhou da casa do vizinho, e na casa do vizinho tinha uma mulher chamada Betseba, tomando um banho legal lá. Naquela época ele ficou com um desejo da mulher. Aí ele faz o quê? Os olhinhos dele brilharam. Ele mandou, chama lá a mulher, chamou a mulher, teve relacionamento com ela, acabou ela ficando grávida, ele descobre que está grávida. Aí ele fala: e agora? Ela é a mulher de um dos meus principais soldados. O que ele faz? Manda matar o soldado, coloca na frente da batalha, bem no lugar mais perigoso, para que ele possa morrer. Aí ele morre. Olha a burrice e a bobeira que vai acontecendo. Um desejo infundado porque ele estava no lugar que é onde normalmente ele não deveria estar, porque o negócio dele era ser rei, não era ficar de bruço lá em cima da vizinha ou do vizinho. Não, ele era rei. Então nós começamos a perceber o quanto o inimigo trabalha através de olhos, através de ouvidos, através daquilo que nós falamos, e muitas vezes nós colhemos o que nós não queríamos. Outro dia um judeu estava me explicando isso. Ele começou a explicar falando sobre a lepra, e que uma das razões da lepra que a Bíblia explica são pessoas que falam mal de outras pessoas pelas costas. E ele começou a explicar: olha Miriam, e olha fulano, e olha ciclano, todos eles falaram mal dos seus líderes, daqueles que estavam junto com ele, e depois se tornaram leprosos. Então a nossa boca não foi concebida para a gente atacar pessoas, falar mal, falar mentira e tal. Não. Se nós fizermos isso, nós trazemos uma lepra espiritual para nós. E isso é importante a gente entender. Por isso nós temos que ter o capacete da salvação, porque nos protege, nos livra, nos tira dessa situação, né? Muitos cristãos são envergonhados e perdem intimidade com Deus porque perdem foco.
eles começam a entrar em falações profanas, coisas que não tem nada a ver, e quando eles vêm, eles estão fora do relacionamento, estão fora da posição, já destruíram o casamento, já atrapalharam o relacionamento com o filho, já perderam o emprego, já arrumaram dissensão com amigos. Nós precisamos tomar cuidado, né? A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e Jesus veio para quê? Tenham vida, universitário aqui, tenham vida e vida em abundância. Então, peraí, eu preciso escolher. Se eu ficar com o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Se eu ficar com Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Dá para pensar em quem você vai escolher? Pergunta aí para o irmão do lado, quem você vai escolher? Percebe? A Bíblia não diz que você não pode casar e ter uma relação sexual. Ela diz que você não pode ter relação sexual antes de casar. Então tem coisas que o pessoal começa a colocar, não pode isso, pode aquilo. Deus é perfeito, coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. E quando eu tenho intimidade com Deus, o que acontece? Ele revela o oculto e o escondido. Por isso que muda toda uma configuração na vida da gente, quando a gente tem essa disponibilidade, né? E na vida secular é a mesma coisa, tem que proteger a cabeça, porque vai perder. Quantas vezes nós vemos pessoas que tiveram acidentes de moto, que depois estão aí com parte do corpo paralisado, ou não conseguem falar mais, ou não estão enxergando, ou... Amado, é a mesma coisa. O espiritual e o físico se correlacionam. Nós precisamos entender mais profundamente o que? O espiritual. Por quê? Porque o físico você vê, o espiritual você não vê. Então muitas vezes as pessoas só veem o resultado, ele não vê o que está acontecendo. Ele só vê quando o casamento já foi destruído, ele só vê quando ele já perdeu a empresa, ele só vê quando ele já teve problemas graves. Por quê? Porque ele não para falar com Deus, e Deus não pode revelar o que vai acontecer. E às vezes até pode revelar, e mesmo assim, quando a pessoa não está preparada, ele acha que não é bem assim, deixa para depois, vamos adiante, e complica mais. A espada do Espírito, fala espada do Espírito, é a capacitação, porque veja, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é forte, precisa, preciosa mesmo, determinante. Ela muda qualquer coisa. Quando ele fala da espada do Espírito, está falando da alusão da arma espiritual. Para o cristão, a palavra de Deus traz capacitação para vencer ataques de Satanás. Qualquer ataque, pode ser de forma pequena, de forma grande, na mente, pode ser direta ou indireta, que vier. Mateus 6,33 ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você começa a entender, peraí, eu olhando para a palavra, eu tenho uma arma, eu busco a Deus, busco a sua justiça, e as demais coisas estão submissas a mim, estão abaixo, elas estão debaixo da minha condição. E tem mais, quando nós olhamos para Jesus, o começo do ministério de Jesus, a gente entende isso. A gente olha e vê aqui Lucas 4:2, ele fala assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, terminado eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo recuou, volta de novo. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe o momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que o diabo está oferecendo para ele? Vou dar tudo para você. O que ele responde? Jesus responde: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Está o quê? Escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Novamente ele faz o quê? Ele não fala, eu acho, peraí, ô diabão, você está fora. Não. Ele fala para ele: está escrito, está lá na Torá, está escrito. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem
e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. O que o diabo falou? Porque está escrito. O diabo quis pegar agora Jesus no contrapé. Se Jesus não conhecesse a palavra, se ele não tivesse conhecimento, ele diria: poxa vida, não é que está escrito mesmo? Só que ele fala: peraí. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele quis falar para ele? Você pode vir tentar dobrar ou manipular a palavra, mas tem uma coisa que é acima, mandamentos, princípios que são básicos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tem autoridade nem poder para isso. E ali o diabo para. Por que para? Porque ele derrotou ele 3 vezes na palavra. Olha a importância da palavra, irmão. Olha a espada do Espírito que é a palavra. Olha a razão de você saber, conhecer a Bíblia. Porque quando vier desejos errados, quando vier situações difíceis, quando o inimigo se levantar na tua casa, qualquer coisa acontecer, você está o quê? Preparado para dizer: não, tira a sua vida. Negativo. Minha vida nem é minha mais. Eu não posso tirar o que não é meu. Minha vida pertence a Jesus Cristo. Ele pagou naquela cruz o preço da minha morte. Por isso agora nem você e nem ninguém, diabo, pode tirar a minha vida, porque pertence a Deus. Você quebra ele. Não, você vai ficar pobre, você não vai dar certo, você nunca vai crescer, teve problema no passado, parou. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu começo a citar a palavra que Ele deu ao meu favor. E quando eu faço isso, eu estou apenas tão somente confirmando a vontade de Deus. Se eu entender isso, eu falo: peraí, eu estou pronto a exercer o meu chamado de cristão imperativo. Eu sei quem eu sou. Diga: eu sei quem eu sou. Diga: eu sou um cristão autêntico. Eu estou debaixo da palavra de Deus. Eu quero viver o poder de Deus. Por isso minha casa será abençoada, minha vida será abençoada, minha esposa será abençoada, minha família será abençoada. Aonde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade. Aonde eu colocar os meus pés, será posse minha. Eu sou escolhido para crescer, para viver e para realizar. Amém? Eu preciso ter isso. Essa convicção tem que te abraçar de uma forma especial. E quando a gente fala da moto, é a mesma coisa na vida secular. O que ele fala? Peraí, se eu olho para o que acontece, peraí, eu sou preparado? Eu sou treinado? Eu peguei e pedi para os 2 queridos aqui, os cavalheiros, Rogério e Paulo Rogério, não sei, e o Silvio. Falei para eles: vocês sobem essas rampas? Eles riram de mim. Você está pedindo para a gente brincar? Diminui 1/3 da rampa, a gente sobe do mesmo jeito. E ainda um aí ainda falou assim: quer que sobe de ré? Eu falei: nem sabia que tinha ré a marcha. Brincaram comigo, né? Mas o que acontece? Por que eles conseguiram fazer isso? Como era a sua vida há alguns anos atrás com moto? Ele era um piloto de moto velocidade lá em Interlagos. Está brincando quando fala com um cara desse sobre moto? Eu vou perguntar para ele: você sobe com essa? As raladas. Sobe com essa ou sobe com aquela? Ele falou: sobe qualquer uma. Aí eu fui falar com esse outro senhor: o que é que você acha? Ele falou: moto é minha vida. Meu irmão, vou brigar com esses caras? Sobe e desce. E o Rubivan ainda fez o teste para mostrar que podia mesmo, né, Rubi? Foi lá, pegou a moto lá, subiu com a moto, falou: não, pode ficar tranquilo que eu garanto a minha plataforma. Pensa um pouquinho. Se as pessoas não se preparam e saem com uma moto aí fora, querendo fazer algumas coisas, daqui a pouco caem, daqui a pouco se rala, daqui a pouco começa a vir as dificuldades, porque eu preciso ter estabilidade, eu preciso saber que tipo de pneu, se está chovendo ou não, eu preciso conhecer a suspensão, eu preciso conhecer na hora de ultrapassar se tem gás para pegar, se não tem, eu preciso de uma porção de coisa. E também eu preciso conhecer o quê? O caminho a seguir. Eu conheço a minha moto, eu conheço a minha capacidade, mas será que eu conheço os caminhos? Será que eu, de repente, justamente a rodízio do trânsito, sei tudo, mas não sei nada, vou tomar uma multa daqui a pouco, estou sem carteira.
Será que tem lugar melhor para eu passar? Será que de repente eu não vou me expor a riscos desnecessários? Quantas vezes você viu queridos aí motoqueiros passando no meio dos carros, que nem assim, rapidamente, e aí se alguém abre uma porta, e se sem querer alguém faz um movimento, aí eles dizem que o cara é culpado, mas espera aí, eu tenho a visão que precisa ser protegida. Eu aprendo a defender situações, a proteger situações. Quando eu evito riscos. Por isso, quando eu estou falando aqui de repente para você sobre conhecer a palavra de Deus, a espada do Espírito, eu estou falando assim que eu estou evitando riscos quando eu conheço bem a palavra. Por quê? Porque quando eu estou no carro, qual a música que eu vou colocar? Um funk? Vai descendo, não sei o quê. Ou eu vou colocar uma música que me inspira e me fortalece? Fala a verdade. Ai, apóstolo, o senhor é tão quadrado. Não, meu irmão, eu só não sou tonto. Eu vou me alimentar do que pode me gerar o quê? Visão de futuro melhor, o que vai me preparar. Não, eu vou ouvir aquela outra música. Entre tapas e beijos. Que triste que ele está passando, meu Deus. Estou me sentindo. Peraí. Eu prefiro 1000 vezes falar que eu sou a sua casa, a sua morada, pode fazer a mudança que o senhor quiser, estou à sua disposição, Deus, faz aí a mudança. Porque quando eu começo a ouvir louvores assim, daqui a pouco, se você fala em línguas, você está falando em línguas. Daqui a pouco, você está começando a chorar, está querendo, sabe, coração quebrantado. Você quer que Deus entre na sua casa. Você já começa a orar e apresentar sua mulher, apresentar seus filhos, apresentar sua namorada, apresentar seu emprego. Parece que entra um negócio em você, né? Parece, né? Não parece não, é o Espírito Santo de Deus que toma você, irmão. A mesma coisa quando você está no mundo, ouvindo essas músicas, ou está crente mesmo, ouvindo essas músicas, e você dá liberdade para aquele outro espírito entrar na sua vida. Quando você começa a ouvir as palavras que trazem edificação, começa a ouvir esse louvor, você começa a sentir uns arrepios, uns negócios diferentes, e você quer mais. Você quer mais, você pede mais. Então, peraí, eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto, eu preciso ter essa espada, esse conhecimento, porque isso vai trazer um afiamento. Cada dia que eu estou levando a sério a palavra de Deus, que eu estou aprendendo, que eu estou ouvindo, que eu estou compartilhando e coisas do tipo, eu estou afiando. Quem está, né, nesse time de agora? Está fazendo o curso do time, as mãozinhas levantadas. Está sendo afiado? Chega lá, o que acontece? Nós vamos falar para vocês sobre o que é uma libertação. Aí eles vão, agora nós vamos fazer uma libertação. Está sendo o quê? Afiado. Para quê? Porque amanhã eles vão tratar de outras pessoas. Estão sendo afiados dentro do quê? Da palavra de Deus. Então o que Deus quer dar para a gente é isso. E o sétimo aqui, e o último, é estar sempre pronto. Diga, estar sempre pronto. Olha o que ele fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Então quando ele fala assim, orem no Espírito, ele quer dizer assim, não perca a intimidade, não perca. Por quê? Quando eu oro no Espírito eu falo com alguém? Não estou falando, ninguém está sabendo. Eu estou aqui de repente ali parado do lado da moto e estou dentro de mim, Senhor, abençoa, porque amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu preciso que o faturamento duplique, eu preciso de mais isso, eu estou orando, falando com Deus, e eu estou me interessando. Senhor, lembra que a minha esposa, eu deixei ela em casa, ela não estava muito bem, visita ela, cura ela, Pai, estabelece ela de uma forma especial, faz isso, faz aquilo. Você está numa intimidade, você está falando com ele. Às vezes você não pode falar com mais ninguém, está dentro do carro sozinho dirigindo, ou até na moto dirigindo, e de repente, mas aqui dentro você está falando, e o Espírito Santo prescruta o nosso coração. Ele está lá dentro da sua alma ouvindo você falar. Porque diz que ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Não existe equipamento no mundo que consegue fazer isso, mas o Espírito de Deus faz. E ele não penetra para cobrar você, ele penetra para te ajudar no meio da sua dificuldade. Ele quer te liberar. Então ele fala aqui, né, perseverem na oração por todos os santos. Espera aí, como sacerdotes nós cuidamos das nossas vidas. A primeira pessoa que eu tenho que cuidar é de mim mesmo. Amado, não adianta eu falar que eu vou orar pelo Antônio, pelo Zé, pelo Manuel, pelo João, pela minha esposa, pela minha prima, pela minha tia. Não adianta. A primeira pessoa que eu tenho que orar é por mim mesmo.
Mas por quê? Porque vocês já tomaram avião, acho que a maior parte já viu, pelo menos na televisão, que a primeira orientação que aquela mocinha dá dentro do avião, né, a tal da aeromoça, é que se de repente cair, né, a pressão lá dentro, né, vai cair máscaras, e aquelas máscaras que cairão, eles dizem assim: coloque primeiro em quem? Em você mesmo. Por que ele manda colocar em você? Porque se você quiser colocar em outra pessoa, uma criança, em alguém, você pode desacordar. A descompressão pode trazer a você desmaio. E se você vai colocar numa criança e você desmaia, ela sabe colocar em você? Não. Então a primeira coisa a aprender é que antes de querer cobrar a esposa, cobrar o filho, cobrar a filha, cobrar a mãe, cobrar o pai, cobrar o pastor, cobrar alguém aí fora, lembra assim: o primeiro que precisa se encher do Espírito de Deus sou eu. O primeiro que precisa aprender a abrir um espaçozinho para orar, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser na hora do banheiro. Se você não gosta que ninguém olhe, porque tem gente que não gosta que ninguém olhe orando, ele tem aquele lado pessoal. Então quando você for tomar banho, você liga o chuveiro, porque aquilo lá faz um barulho legal, e você lá começa a orar, começa a falar com Deus. Eu tive uma fase assim na vida. Quando eu comecei a me converter, eu gostava de tomar banho, fechar a porta, ninguém perturbava, eu orava, eu chorava, eu profetizava, eu falava 1000 coisas, porque ninguém atrapalhava, mas aquilo foi dando crescimento. Por quê? Porque quanto mais você buscar, mais você vai receber. Quanto mais você entrar na intimidade com Deus, mais o Senhor vai abençoar você. Então aí é que nós entendemos: peraí, se eu sou um sacerdote cheio da presença de Deus, preparado, o que vai acontecer? Eu vou poder abençoar minha mulher, eu vou poder abençoar meu filho, eu vou poder abençoar meu amigo, eu vou poder abençoar quem quer que seja, porque eu estou sempre pronto, sempre preparado. Isso é importante, né? Porque nós muitas vezes não prestamos atenção nisso, que ele está aqui falando tão claramente: persevere na oração por todos os santos. Veja bem, quem é que depende de você? Quem é que está perto de você? Porque toda vez que você abençoar o pessoal em oração, Deus vai manifestar a bênção dele sobre a sua vida. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. A gente só pensa em dinheiro quando fala essa palavra. Não, no Espírito também, você recebe, né? E na vida secular nós somos capacitados, então nós devemos dirigir com o maior cuidado. Eu chamo essa palavra de direção defensiva. Aquela que você já dirige sabendo assim: cuidado que o Zé pode sair do lugar, o Antônio pode fazer aquilo, o fulano faz não sei o quê, e cada um tem um comportamento. Então você já vai preparado. Eu estou cuidando de mim, cuidando deles. Toda vez que eu cuido deles, eles não conseguem interferir negativamente em mim, e eu consigo ficar muito bem, obrigado, estou bem. Por quê? Porque nenhum mal vai suceder. Mas toda vez que eu não olho, eu acabo entrando na rua, eu acabo fazendo alguma coisa e acabo me prejudicando. Então peraí, é onde nós aprendemos que a nossa oração é para abençoar as pessoas, para liberar sobre as pessoas. Por isso que nós falamos aqui, né? Paulo, logo no início, ele começa a dar essa armadura para mostrar o quê? Proteção, proteção, proteção em todas as áreas da sua vida. A proteção que ele fala não é só na cabeça, não é só no peito, não, ele fala em todas as áreas. E eu fiz questão de abrir para você, para que você pudesse entender que todos temos que ser revestidos com toda a armadura de Deus. Diga: eu quero viver esse revestimento, essa manifestação. Amém? Não tenha receio da promessa que Deus faz. Ele manda você se revestir porque haverá um embate. Ele não fala assim: põe a armadura de Deus que você vai ficar mais bonito. Põe a armadura de Deus que você vai se sentir mais confortável. Não, ele fala: põe a armadura de Deus porque em todas as batalhas você vai sair vencedor. Mas se não houver batalha, não tem problema. O soldado romano naquela época, tem até um livrinho, uma vez que me deram muitos anos atrás, e eles falavam lá que ele chegava a carregar 60 quilos de equipamento. Ele não ia assim bonitinho não, de sainha, não, é brincadeira, na boa. Mas ele não ia simplesmente assim, ele carregava uma mochila nas costas. A estrutura dele era em couro,
E normalmente tinha alguns tipos de rebites e coisas do tipo que ajudavam a proteger. Outros ainda tinham a sobreposição, faziam como escamas, que era para ser difícil de entrar uma flecha. E o capacete era ferro. E isso tudo pesava muito. Então eles colocam lá que eles andavam de 40 a 80 quilômetros por dia. Já pensou que ia andar 40 quilômetros por dia? E além disso, com esse peso todo. Então, para ser um soldado, não era simplesmente a pessoa falar assim: ei, tem um lugar para mim aí? Tem, então dá, daí eu... Não, primeiro você tinha que comprar tudo isso, porque não te davam nada. E segundo, você tinha que estar fortemente preparado para carregar tudo isso. E não só carregar, mas guerrear como também parte desse equipamento pesando em você. E isso para eles era normal, o preparo. Nós hoje precisamos estar com essa visão. O que parece pesado, ao longo da caminhada, fazia deles o quê? Pessoas preparadas para carregar o peso, sem sentir a dificuldade, porque eles estavam o quê? Treinados para isso. Quando a pessoa chega para nós e fala assim: mas puxa vida, vocês falam tanto de fé, vocês falam de seguir a palavra, mas não é fácil. Irmão, primeiro dia talvez não seja fácil, primeiro mês talvez não seja fácil, mas à medida que você começa a andar nesse caminho e começa a encontrar o poder de Deus, você começa a gostar. Quem aqui já viu alguém profetizando? Quem aqui já recebeu algum milagre? Não é gostoso? É bom ou não é? Pensa um pouco, se é bom, peraí. Mas eu tenho que procurar alguém que me entregue o milagre. Você não tem que procurar ninguém que te entregue o milagre, porque Deus é o Senhor do milagre. Você tem que ter intimidade com Deus, porque quando você tem intimidade com Ele, Ele envia alguém para falar com você. Hoje eu fui até o Poupatempo para pegar um documento, e quando eu estava lá, um casal me abordou: e aí, faz tanto tempo que eu não vejo o senhor, como é que o senhor está, não sei o que, papapá. Eu falei: puxa, que bom, né? Legal encontrar vocês aqui. Ele falou: o senhor não lembra, né? Eu falei: lembra do quê? O senhor foi que profetizou o nosso casamento, lembra? Ela morava no Rio, eu morava em São Paulo, era assim, sabe? Eu falei: e o que eu fiz? O senhor chegou lá na casa que a gente estava lá, a gente estava orando, o senhor chegou lá, profetizou para um, para outro, chegou para nós e falou: ei, se prepara porque vocês vão casar ainda esse ano. E ele falou assim: nossa, para terminar o ano faltava 9 meses, e a gente não tinha absolutamente nada. Eu falei: e aí? Ele falou: aí nós falamos, se ele falou, se Deus está falando, nós vamos casar, põe a data. Puseram a data. Ele falou assim: a festa de casamento, a minha festa de casamento tinha 500 convidados, e pagaram a festa inteira, pagaram as passagens de avião para ir para não sei onde, pagaram isso, pagaram aquilo. Ele falou: eu não sei de onde veio, mas tudo foi pago e não ficamos devendo absolutamente nada. Em menos de 9 meses eles casaram e conceberam a família. Hoje eles têm 2 filhos e tudo. E aí ele falou assim: o senhor não lembra disso mesmo? Irmão, é difícil eu lembrar quando eu profetizo aqui. Imagina eu lembrar 10 anos atrás do que eu vou lembrar, né? Mas uma coisa é legal, porque quando Deus fala, Deus é fiel. Paulo mudou de vida porque ele conheceu o poder de Deus. O Marcos mudou de vida porque ele conheceu o poder de Deus. Se não, querido, você acha que eu não estava empresário? Você acha que eu não estava diretor, como eu era antigamente lá, já estava quase sendo um diretor numa empresa? Eu ia ficar num negócio desse. Mas quando eu descobri que eu não era médico, mas Deus usava para curar, que eu não era empresário, mas Deus me usava para prosperar, que eu às vezes eu entrava em casamentos e as pessoas eram restauradas, aquilo foi me enchendo de alegria. E eu comecei a olhar e conhecer um poder que era muito maior. E aí eu entendi: eu não posso andar sem a armadura de Deus, porque todas essas situações precisam ser, vamos dizer assim, vencidas, mas eu só posso entrar nessas pelejas se eu estiver preparado com a armadura, porque se eu não estiver preparado com a armadura, há uma chance muito grande de o inimigo me derrotar. Alguém quer vitória? Então é hora de colocar a armadura. Fica de pé. É hora de posicionar a armadura, é hora de você se estabelecer nessa armadura, é hora de você se liberar.